Yoga. A palavra yoga, que aparece frequentemente nas anotações no texto do bardo Todol, derivada da raiz sânscrita yuji, que significa unir. Estreitamente ligada ao verbo inglês to yoke, implica união ou ligação da natureza humana inferior com a natureza divina ou superior, de modo a permitir que o superior oriente o inferior. E essa condição essencial para a utilização bem-sucedida das doutrinas no bardo Todol deve ser alcançada por meio do controle do processo mental, uma vez que o campo mental está ocupado por essas formas de pensamento e processos de pensamento que surgem dos falsos conceitos, dominando universalmente a humanidade, segundo os quais os fenômenos e as aparências fenomenais são reais, há um estado de obscuridade mental chamado ignorância que impede o verdadeiro conhecimento. Apenas quando todos os incorretos e obscurecedores conceitos forem inibidos e varridos do campo da mente, é que se torna realizável a condição primordial e não modificada da mente, sempre isenta dessas formações de pensamento e processos de pensamento que surgem da ignorância, e na sua realização desponta a iluminação, simbolizada no bardo Todol pela clara luz primordial do Dharmak, e há um espelho coberto com espessa camada de pó, ou um vaso de cristal cheio de água. Lamacentas simbolizam a mente do ser humano normal, obscurecida pela ignorância que advém das heresias e do falso conhecimento. A yoga é um método científico de remover o pó do espelho e as partículas de terra da água. Só quando a mente assim se torna clara e límpida é que pode refletir a luz da realidade, e o homem pode vir a conhecer a si mesmo. Maya, ou ilusão, é o véu de Ísis que esconde do homem a imaculada e imaculável realidade. Penetrar esse véu e ver o que oculta é possível por meio de métodos tão precisos e certos em resultados psíquicos quanto aqueles empregados no laboratório químico europeu ou americano o são em resultados físicos. Como o ouro pode ser separado das impurezas por meio de métodos químicos, do mesmo modo a verdade pode ser apartada do erro pelos métodos da yoga, como os ensinamentos fundamentais do budismo. Os ensinamentos básicos do bardo Todol não podem ser aplicados na prática sem o correto conhecimento. Para o correto conhecimento ser efetivo na vida de um devoto, não deve depender meramente de crença ou teoria, mas da realização, e a compreensão do correto conhecimento é impossível sem esse controle da mente, segundo sugere a yoga. Isso é confirmado pelas escrituras canônicas de todas as escolas de budismo. Não é nosso propósito discutir aqui a complexidade dos vários aspectos e escolas de yoga. Isso porque, embora os termos técnicos e algumas das partes puramente filosóficas ou teóricas do hindu, do budista e de outros sistemas da ciência do controle da mente com frequência, divirjam amplamente. Estamos convencidos, depois de muita pesquisa realizada quando vivíamos entre yogis de várias escolas, de que a meta de todos os yogis é, em última análise do esoterismo, idêntica, ou seja, a emancipação da servidão, da existência sanguissarica ou fenomenal, que os hindus chamam Mukti, os budistas Nirvana. A compreensão intelectual de grande parte do bardo Todol depende de pelo menos alguma explicação de yoga, tal como damos aqui. A clara luz, referida tão frequentemente no nosso texto, para tomar apenas uma das mais importantes doutrinas, Yagnikas, é mais bem interpretada do ponto de vista do devoto da yoga. Não obstante, para toda a humanidade, ela desponte no sobredeterminante, momento da morte. Como tal, a clara luz simboliza a condição visual na qual
o sujeito se encontra no momento da morte ou, posteriormente, no estado intermediário. Se a visão estiver desanuviada pelas inclinações kármicas, que são a fonte de todos os fenômenos e aparições fantasmáticas no bardo, o falecido vê a realidade como a clara luz primordial, e se assim desejar, pode renunciar ao Samsara e passar para o Nirvana, além do ciclo de morte e renascimento. Essa claridade da compreensão espiritual é, não resta dúvida, extremamente rara, sendo fruto de inumeráveis cursos de existências anteriores vividas corretamente. Não obstante, o objetivo dos ensinamentos do Bardo Tod é procurar por o sujeito moribundo ou falecido no caminho que leva à sua realização, a não ser que por meio do exercício da concentração mental seja alcançado completo controle do processo de pensamento, a fim de chegar ao correto conhecimento antes da morte, em virtude de haver vivenciado a iluminação, ou seja, o reconhecimento da clara luz num estado estático, quando ainda estava no corpo humano. Os lamas afirmam que a compreensão da natureza da clara luz é praticamente impossível para o não iluminado.